Memphis Depay tá feliz da vida com o título, até porque ele vai ficar com quase toda a premiação do Corinthians pelo título paulista. O primeiro título com a camisa do Corinthians renderá um generoso bônus ao holandês. Conforme estipulado no contrato do atacante, o troféu do Campeonato Paulista renderá uma premiação de R$ 4.700.000 ao camisa 10, que chegou ao título do estadual com o elenco nesta quinta-feira, ao empatar 100 gols com o Palmeiras na Neoquímica Arena e ter vencido o primeiro jogo por 1-0 na casa do Verdão. O gatilho ativado estava previsto desde a assinatura do contrato que qualquer título renderá o mesmo valor para o holandês. Ainda neste ano, o Timão vai em busca dos troféus do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Vale lembrar que o título é o terceiro gatilho atingido no contrato somente neste ano. Antes de faturar os R$ 4.700.000, o camisa 10 faturou 2 prêmios de R$ 1,5 milhão por alcançar 15 e depois 20 participações em gols pelo clube, respectivamente. Olhando as estatísticas, a gente consegue entender exatamente como foi o jogo. Apesar de ter a necessidade de fazer o resultado, o Palmeiras passou zerado nos 2 jogos. A posse de bola foi bem emparelhada, sem ninguém levar muita vantagem. Aí paramos para olhar a finalização dos 2 times e o Palmeiras tem o dobro do Corinthians. Porém, o que chama a atenção é que de 10 bolas finalizadas pelo Verdão, apenas 2 foram dentro do gol e uma delas foi a bola do pênalti de Rafael Veiga defendido por Hugo Souza, que mudou a história do jogo. Olhando para os cruzamentos, mostra a realidade do atual Palmeiras, que apesar de um elenco muito qualificado, buscou exageradamente Estevão para que ele fizesse algum milagre e aconteceram muitas tentativas de bolas alçadas na área, mas a taxa de acerto de apenas 21%, facilitando o trabalho defensivo do Timão. E muitas delas saíram pela linha de fundo. Por esse mesmo motivo, podemos ver o Palmeiras com 10 escanteios, que é mais que o triplo dos donos da casa nessa partida. Outro fato que marcou a final do Paulistão, porém de maneira negativa, foi a quantidade de faltas duras no total. Foram 30 faltas, que 18 delas foram cometidas pelo Corinthians. Isso é claro que resultaria em um show de cartões e cartões que vieram a partir delas, ou por provocações bem típicas de um clássico. No total, foram 11 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos. Outro número de destaque que chama bastante atenção são os números de desarmes. Na partida, os donos da casa conseguiram 76%, que dá um total de 19 desarmes das 25 tentativas, enquanto os visitantes tiveram um aproveitamento abaixo de 62%, que dá um total de 8 desarmes. Hugo Souza é o herói do povo e não tem como negar isso. Com pouco tempo de clube já se adaptou e desde o início foi peça fundamental para a remontada do Timão, e na partida contra o Palmeiras pela final do Paulistão não foi diferente, e como um gato ele defendeu mais uma cobrança, dessa vez de Rafael Veiga, que é um dos melhores cobradores de pênalti do país, mas Neneca parecia até que leu a mente do meio adversário. A verdade é que, além de garantir o título para os fiéis torcedores, ajudou na manutenção do emprego de Félix Torres, que foi o responsável por um pênalti e logo depois por uma expulsão. Esse não é o primeiro pênalti que o Paredão Hugo defende contra o Palmeiras. Só para lembrar, pela fase de grupos do Paulistão, ele também defendeu um pênalti cobrado por Estevão no empate em 1-1. No total, com a camisa do Coringão, ele já defendeu 7 penalidades. Não é de hoje que ele defende pênalti de excelentes batedores, e podemos lembrar de quando ele defendia a camisa do Chaves em Portugal e em uma partida contra o Benfica, ele defendeu 3 pênaltis. No tempo normal, se você acha absurdo defender o pênalti de Veiga, saiba que ele já defendeu de Di Maria e também 2 vezes do brasileiro Arthur Cabral na mesma partida. Ele sim é o nome do 31º Paulistão conquistado pelo Corinthians na Neoquímica Arena, que impediu o tetracampeonato do Verdão. Veja o que ele falou após a partida. E o Veiga é um cara muito difícil de estudar, cara, porque ele tem pênaltis em todos os lados, ele bate muito bem, é difícil ele errar os pênaltis, é um cara que tem uma batida muito forte, mas assim, eu fui na lógica ali, no óbvio, nos últimos pênaltis ele vinha batendo sempre aberto, nos últimos que ele bateu cruzado ele errou, então eu fui um pouco na lógica ali, graças a Deus deu certo. Eu imaginei que ele fosse bater no alto, mas ele bateu embaixo, então pra mim foi até melhor que eu consegui fazer a defesa embaixo, então só tenho que agradecer a Deus, e foi isso que me fez decidir ali pelo lado, pela escolha, porque foi um estudo que a gente fez durante a tarde, porque os últimos pênaltis ele vinha fazendo gol no lado que eu pulei ali, então eu preferi pular naquele canto ali. Por outro lado, o Rafael Veiga já partiu para um discurso que odeia o rival. Vou falar com o meu coração. Eu, desde pequeno, eu aprendi a não gostar do Corinthians. Eu, mais do que ninguém, queria ganhar esse jogo. Eu, mais do que ninguém, queria fazer o gol. Eu, mais do que ninguém, queria ser campeão. Muito triste, muito chateado. Sei que faz parte do futebol, mas ninguém quer passar por isso. Dá mérito pro Hugo, que é um grande goleiro. Pegou o pênalti. Eu acho que nosso time vai melhorar muito ao longo da temporada.